Rosa Maria Bacite, da Avenida Indianópolis, manda-nos uma carta de que destacamos os seguintes trechos. Gosto muito, bastante mesmo, de ouvir este programa por causa das perguntas. Nem sempre concordo com as respostas, mas elas também são interessantes. Só não gosto de uma coisa, é que o programa diz buscar a verdade, mas o professor Herculano Pires tem sempre a verdade na ponta da língua. Deus meu, até parece um oráculo. Isso é uma contradição que às vezes até me irrita. A voz feminina da locutora pergunta e a voz masculina do mestre responde com jeito de machão, resolvendo tudo e dando conselhos. Que diabo de busca é essa? Fiz um curso de filosofia e aprendi que todas as filosofias buscam a verdade, mas nenhuma a encontrou. Se uma delas, uma só, a tivesse encontrado, ninguém mais poderia filosofar, pois a questão estaria resolvida. O ilustre professor parece estar certo de que deu um quinal em todos os filósofos. Encontrou a verdade e é capaz de dar até mesmo a resposta que Jesus não soube dar a Pilatos. Que autossuficiência! Deus do céu! Perdoe-me, caro professor. Acho muito simpático e gosto de ouvi-lo. Mas, por isso mesmo, penso que devo dar-lhe uma sacudidela para acordá-lo. O senhor ficaria muito mais simpático se não mostrasse tanta sabedoria. Que certeza pode ter o senhor, ou qualquer outro pesquisador, de que o espírito sobrevive à morte e pode comunicar-se? Que provas o senhor tem de que as comunicações espíritas são reais? Quem lhe provou que temos de fato um corpo espiritual? Não quero ser impertinente, nem quero lhe causar amolações. Se não gostasse do seu programa, não lhe escreveria nada. Pode me responder por carta. Eu ficaria muito honrada. Não, Rosa Maria. Vou responder agora mesmo. A resposta está aqui, na ponta da língua. Espere um pouquinho só. Resposta a Rosa Maria. Rosa Maria, respondendo a sua cartinha, que eu agradeço muito, fiquei, aliás, entusiasmado com as suas referências ao meu programa, as minhas respostas e, inclusive, até mesmo a minha autossuficiência. Mas eu queria dizer a você o seguinte, Rosa Maria. Nós estamos, de fato, buscando a verdade. O fato de eu estar respondendo com naturalidade, com espontaneidade às perguntas que me são feitas, decorre de uma coisa que você, como estudante de filosofia, deve conhecer muito bem. Estudante ou já formada, me parece que você, pela sua carta, me dá a impressão de que você já se formou. Então, você que estudou filosofia deve compreender muito bem que quem estuda um assunto sabe responder sobre ele, não é verdade? O problema que se coloca aqui na rádio é o problema do espiritismo e, consequentemente, da filosofia espírita. E assim como você estudou filosofia, eu também fiz exatamente esse curso. Tenho o curso de filosofia, sou professor de filosofia, então tenho uma certa facilidade em dar as respostas. Mas se você notar, se você prestar atenção, se você não se impressionar com o tom da minha voz, que naturalmente você acha a voz de machão, voz forte, e não é verdade, é uma voz, apenas uma voz grave. Se você não se impressionar com isso, você verá que eu não estou querendo impor nada a ninguém. Estou respondendo aquilo que sei e costumo dizer constantemente que o que eu respondo não é meu, é da doutrina espírita. Existe uma doutrina espírita, existe a filosofia espírita e, consequentemente, a filosofia espírita é postas para muitas coisas. Não tenho, portanto, a intenção de impor, de dogmatizar, nem de bancar catedrático aqui no programa. Vou responder no que posso. Muitas vezes eu deixo certas respostas mais ou menos em suspenso. Respondo aquilo que sei e aconselho o ouvinte a ler com mais atenção os livros, buscando encontrar realmente a explicação que ele deseja. De maneira que a sua impressão de autossuficiência de minha parte me parece que é um engano de sua parte. Entretanto, você vai examinar isso melhor. Quanto ao fato
de eu aqui, no meu programa, demonstrar uma certeza absoluta da realidade de certos princípios espíritas, isto também decorre de uma coisa chamada experiência. Aí nós passamos do campo da filosofia para o campo da ciência. Eu já expliquei numerosas vezes neste programa que a doutrina espírita é uma doutrina tríplice. É uma doutrina que se assenta na pesquisa científica. Quando se fala em revelação espírita, não se está falando num tipo de revelação religiosa que veio por um profeta, por um iniciador de religião, por uma criatura divina descida à Terra especialmente para nos revelar verdades espirituais. Não. Quando nós falamos de revelação espírita, isto está em Kardec. Você pode encontrar isto facilmente no Livro dos Espíritos e, particularmente, eu aconselharia você a ler particularmente o primeiro capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, em que ele explica isto muito bem. Quando se fala de revelação espírita, nós estamos, na verdade, falando de dois tipos de revelação. A revelação divina, em que se baseiam todas as religiões, e que vieram através de profetas, de messias ou messiânicos, pessoas messiânicas, fundadores de religião. E para nós, todas essas pessoas eram médiuns. Médiuns que recebiam revelações do alto, revelações espirituais. Agora veja você, o mundo não se constitui para o espiritismo apenas de espírito, nem apenas de matéria. Constitui-se de espírito e matéria em inter-relação. Você que conhece filosofia sabe muito bem que este é um processo dialético. O espírito age sobre a matéria reage sobre o espírito. Desta ação e reação de dois princípios fundamentais do universo, nasce tudo quanto existe, inclusive nós. Consequentemente, quando nós falamos aqui da revelação espírita, nós temos de falar de dois tipos de revelação. A revelação divina que é dada pelos espíritos. Lendo o Livro dos Espíritos, você vê isto. Mas quem faz a revelação não é um homem, não é um profeta, não é um Messias. Quem faz a revelação são os espíritos. Os espíritos falam através de médiuns. Kardec dispunha de 2 médiuns para o seu trabalho de pesquisa nesse sentido. Uma era uma menina de 14 anos, a outra uma mocinha de 16 anos. As duas funcionavam como médiuns, recebendo as respostas dos espíritos a Kardec. Você deve saber que Kardec era um pedagogo. E um pedagogo, você deve saber também, como estudante de filosofia ou como já formada, que o pedagogo é um filósofo da educação. E, consequentemente, como a filosofia da educação abrange todo o conjunto das necessidades humanas, Kardec era um filósofo discípulo de Pestalozzi e um filósofo na sua mais lata extensão, ou na mais lata extensão da palavra. Assim, Kardec fazia perguntas muito sérias, muito graves aos espíritos, e as 2 meninas não tinham cultura nem amadurecimento necessário para responder. De maneira que este é um aspecto, já de si, muito importante e significativo da pesquisa espírita. As respostas dadas a Kardec, ele não as aceitava totalmente num sentido dogmático, como se os espíritos tivessem um poder superior. Não. Kardec tinha uma vocação científica que é inegável. Por exemplo, Charles Richet, que foi o maior fisiologista do século passado e princípios deste século, Prêmio Nobel de Fisiologia, Charles Richet, no seu Tratado de Metapsíquica, reconhece o valor de Kardec como pesquisador científico, a sua vocação indiscutível para a pesquisa científica. Kardec usou métodos científicos de investigação para tratar deste assunto. Então, os espíritos respondiam a perguntas de Kardec. A revelação já não vinha espontânea. Não era uma revelação dada de cátedra por um profeta. Era uma revelação pedida, suscitada, provocada por um homem, que era Kardec. Então, já na própria revelação divina, que é a revelação dada pelos espíritos, nós temos também a intervenção do homem. A seguir, temos a revelação científica.
Kardec diz o seguinte: revelar é mostrar apenas aquilo que estava oculto, que nós não sabemos. Então não é apenas um espírito ou um profeta que revela coisas espirituais. Existem também os reveladores humanos, comuns aqui na Terra, que são os cientistas. Um cientista investiga um fenômeno. Ele faz a natureza falar, por assim dizer. A natureza responde às suas perguntas. Ele descobre o segredo das leis de um fenômeno. Ao descobrir estes segredos, ele naturalmente vai revelar alguma coisa que estava oculta da matéria, as leis do fenômeno. Ele é um revelador. Então, diz Kardec, nós temos duas revelações: a revelação espiritual e a revelação hominal, ou a revelação do homem, do pesquisador, dos cientistas. É neste sentido que o Espiritismo é revelação. A dupla revelação das comunicações espíritas controladas pelo homem e a revelação científica das pesquisas dos fenômenos hoje chamados paranormais. Assim, nós não temos uma doutrina dogmática no Espiritismo, uma doutrina que obriga a gente a crer, queira ou não queira, com pena de ir para o inferno se não crer. Não, nós não temos isto. No Espiritismo nós temos um campo filosófico de indagações. O Espiritismo nos oferece princípios que estruturam a sua filosofia. São os princípios básicos. São os dogmas de razão, não os dogmas de fé. São axiomas, quer dizer, são princípios que são colocados como estruturais de uma forma de pensamento que é a filosofia espírita. Mas estes princípios, todos eles, sem nenhuma exceção, estão sujeitos a debates, a novas investigações, a exame de quem quiser examiná-los. A posição, portanto, da doutrina espírita não é dogmática. Essa posição não é impositiva, não quer fazer ninguém aceitar de cabeça baixa, como se costuma dizer, aceitar fechando os olhos aquilo que ele ensina, não. O Espiritismo quer o estudo, quer a investigação e a aceitação racional dos seus princípios por aqueles que estudam e investigam. Colocado este problema, você vai agora ouvir o que eu responderei àquele ponto em que você disse que eu chego a responder até mesmo aquilo que Jesus não respondeu a Pilatos porque não sabia. Você se lembra bem, Pilatos perguntou a Jesus: que é a verdade? E Jesus não respondeu. Você acha que Jesus não sabia o que é a verdade? Eu respondo o que é a verdade neste programa. E não respondo por mim. A explicação da verdade não é minha, não fui eu que a descobri. A explicação da verdade, você que estudou filosofia, sabe que está na filosofia e sabe que está na psicologia. Nós temos uma resposta psicológica muito certa, ao menos dentro das nossas limitações humanas, para a verdade. A verdade é a relação direta e real do pensamento com o objeto. Você pensa uma coisa. Se o seu pensamento estiver em relação direta com esse objeto em que você pensou, e se essa relação for real, sendo direta, ela tem de ser real, mas pode ser também ilusoriamente direta, vamos colocar isso em termos mais objetivos para tornar mais compreensível. Você pensa numa cadeira que está lá dentro da sua casa, a cadeira em que você gosta de sentar-se. Então o seu pensamento tem uma relação direta com o objeto da sua experiência, com o objeto que você conhece. Quando você pensa nesta cadeira, o seu pensamento é verdadeiro. Você está no campo da verdade, você não está no campo da ilusão. Você não está no campo da sugestão. Então, isto é a verdade. Quando nós pensamos em Deus e supomos que Deus é uma pedra, é um monte, por exemplo, nós sabemos que no passado os homens primitivos, as civilizações agrárias primitivas, e mesmo nas civilizações mitológicas do mundo clássico greco-romano, os homens tinham ideias falsas de Deus. Por exemplo, o grego pensava em Zeus como sendo Deus. Mas quem era Zeus? Zeus era um mito. Era uma figura da mitologia grega,
E esta figura era uma elaboração do pensamento humano sem nenhuma relação com a verdade chamada Deus. Então não existia verdade neste pensamento. Existia apenas uma simbologia. Existia um símbolo, nada mais do que isto. O romano pensava em Júpiter. E para ele Júpiter era o Deus supremo, embora houvesse muitos deuses no panteão mitológico de gregos e romanos. Ora, então este pensamento de Deus era errado. Quando, por exemplo, os antigos egípcios pensavam em Deus como sendo Osíris e interpretavam Osíris como sendo o rio Nilo, eles incorporavam Deus ou encarnavam Deus nas águas do rio Nilo. Isto não era uma verdade. Isto estava errado. Mas quando nós pensamos em Deus do ponto de vista espírita, não lhe dando a figura humana de um velho barbudo que está sentado num trono eterno lá no céu, mas compreendendo que Deus é apenas uma consciência, apenas, estou dizendo apenas no sentido das nossas limitações. Deus é uma consciência, mas é a consciência suprema. É aquilo que o Espiritismo define como sendo a inteligência suprema do universo, criadora de todas as coisas. Você pode dizer, mas como podemos ter certeza disso? Não podemos ter a certeza. Nós aí buscamos a verdade. Estamos buscando a verdade. E por que interpretamos assim? Porque há um princípio no Espiritismo que coincide com o princípio das ciências comuns. Nas ciências comuns nós dizemos há causa e efeito em toda a natureza. E não há efeito sem causa. Não é verdade? Pois bem, no Espiritismo nós dizemos assim: não há efeito inteligente sem causa inteligente. E a grandeza do efeito nos mostra a grandeza da causa. O universo é uma estrutura inteligente. Quanto mais os astrônomos e hoje os astronautas pesquisam e invadem o cosmos, quanto mais longe eles alcançarem, quanto mais eles vão penetrando, eles estão revelando sempre uma ordem universal absoluta. Tudo no universo é regido por leis. Um foguete que parte lá do Cabo Canaveral para atingir a Lua ou para se dirigir a Marte, ele não chega a subir, não chega a transpor a atmosfera da Terra se ele não obedecer rigorosamente às leis que deve seguir para poder fazer o trajeto espacial. Essas leis foram pesquisadas antes pelos cientistas, descobertas, e agora o foguete é feito de acordo com estas leis para poder vencer o espaço. Senão ele arrebenta, ele estoura no meio do caminho e não chega lá. Então, quer dizer, existem leis no universo inteiro. Estas leis nos revelam uma estrutura tão inteligente que nos assombra. Você sabe que um grão de areia tem a sua estrutura. Um fio de cabelo tem a sua estrutura. As coisas menores, as mínimas coisas, as coisas que nós não enxergamos, que precisamos de usar o microscópio e até o microscópio eletrônico para ver, tem a sua estrutura interna. Há leis e leis inteligentes, a inteligência está presente em tudo. Ora, não se pode dizer que tudo isto nasceu do acaso. Se dissermos isso, nós temos de reconhecer que o acaso é inteligente. E se ele é inteligente, não é acaso. Então, você compreende que quando eu dou a resposta que Jesus não deu a Pilatos, não é que eu pretenda saber mais do que Jesus. E nem que eu pretenda saber por mim mesmo. Eu estou respondendo dentro do conhecimento atual, da cultura atual em que nós vivemos. Mas eu sei, eu entendo, eu penso e eu sei intimamente, naquela certeza íntima que a gente tem através da intuição, que Jesus não respondeu a Pilatos, não porque ele não sabia, mas porque Pilatos não estava em condições de entender o que era a verdade. Pilatos vivia no mundo da mentira. Ele era o representante de César na Palestina. Ele governava a Palestina pela força para tirar dinheiro daquele povo em favor do Império Romano. Ele vivia no mundo da política mentirosa de Roma, da Roma toda poderosa daquele tempo. Ele não estava em condições de compreender um problema de filosofia dessa altura, o que é a verdade. E Jesus sabia que não adiantava nada responder para ele, porque Jesus já estava condenado previamente pelos judeus. Havia um conluio entre as autoridades romanas de Jerusalém e as autoridades do Templo de Jerusalém, as autoridades judaicas. Os romanos não queriam ferir a susceptibilidade dos judeus, perturbá-los, porque eles não gostavam
Uma vez conquistado um país, eles não gostavam de subversões, de lutas internas. O que interessava aos romanos era o imposto que o povo pagava, era o dinheiro que podia tirar do povo para enriquecer Roma. Então eles cediam em muitas coisas, concordavam com muitas coisas. Pilatos estava concordando com a crucificação de Jesus, embora sabendo que Jesus era justo, de maneira que Jesus não ia perder tempo de dar uma explicação filosófica a Pilatos sobre o que é a verdade. É neste sentido que eu respondo aqui o que é a verdade, como respondi agora a você, e posso responder a muitos outros, até que surja uma nova concepção da verdade, porque a concepção atual da verdade que eu acabo de dar é a única que hoje prevalece no mundo inteiro. Assim, Rosa Maria, você continue ouvindo o nosso programa e esteja certa de que pode me mandar as cartas com críticas que você quiser. Eu responderei. Não responderei por carta porque gosto que as perguntas venham ao programa e porque este programa foi feito para diálogo. Responderei aqui ao microfone. Você terá o trabalho de ligar o rádio para ouvir a minha resposta. Mas a resposta será sempre dada e eu agradeço a você as perguntas que você fizer.